Hoje eu vou gravar sem microfone. Então, se o som ficar ruim, eu vou tentar arrumar na edição. Se eu não conseguir consertar, eu que lute. Eu vou ter que consertar de algum jeito. Mas, gente, aproveitando essa maquiagem que eu fiz, eu vou vir gravar o vídeo que eu falei que eu ia vir gravar. Então, é o seguinte, eu espero que esse vídeo não tenha 25 minutos, né? Mas hoje, nesse dia, vim falar sobre o quê? Sobre medo. Sim, medo. Eu eu tava ouvindo louvor, que não é bem um louvor, é uma ministração do Ministério Zoe, né? E dizia: vem mais uma vez e faz tudo novo. Algo assim. E na hora eu lembrei medo. Por quê? Medo. Porque quando Deus tá preparando coisas novas pra gente, e aí, tipo, a gente vê que tem algo novo sendo preparado pra gente, que a gente já precisa dar um passo, vem o medo. Sabe por quê? Por exemplo, Pedro, né? Ele tava no barco, Jesus disse e falou: Pedro, venha. Aí Pedro, se você é Jesus mesmo, me faça andar sobre as águas. Toda a história que a gente já sabe. E aí, Pedro, o que ele teve que fazer? Dar um passo de fé. Que foi o quê? Andar sobre as águas. Muitas vezes, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que dar um passo de fé. O que é passo de fé? Dar passo de fé é colocar o pé sem ter o chão. É colocar o pé e depois Deus vem com o chão. Isso é um passo de fé. Então, quando eu falo que eu tenho que agir pela fé, eu estou dizendo eu tenho que acreditar naquilo que eu não vejo. Então, passo de fé é acreditar que ali já tem um chão, quando na realidade não tem. Deixa eu ver. E muitos personagens não. Muitas pessoas da Bíblia me lembram medo, sabe? Mas eu vou falar sobre Moisés hoje. Moisés, ele não era só teimoso. Moisés também era medroso. Ele era medroso. E eu vou mostrar na palavra. Vou pegar minha Bíblia que eu não peguei. Moisés, ele era gago. Aí, lá em Êxodo 4, 10, diz: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente nem outra hora, nem depois que falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vá, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com tua boca e com a dele, e vós ensinarei o que deves fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão com o qual has de fazer os sinais. Ou seja, Moisés, ele tava com medo. Por quê? Porque ele era gago. Aí já viu o Senhor falou: Querido, quem foi que fez o homem? Quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez a boca do homem? Não fui eu? Então, eu que vou agir através de você, não é você que vai agir. Às vezes, quando a gente vai
sei lá, ministrar pela primeira vez, a gente vai pregar pela primeira vez, a gente vai cantar pela primeira vez, a gente vai subir em cima do púlpito para pregar pela primeira vez, a gente vai pregar em um evento da nossa igreja pela primeira vez, a gente pode até pensar isso. Mas quem foi que fez a boca do homem? O Espírito de Deus não está na terra? Então saiba, não é você que está agindo, é o Espírito Santo. No dia que você pensar que é você que está falando, você tá zoado. Você tá zoado. Porque não é a gente mesmo que fala, é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos usa para pregar. Mas, além desse medo, existem muitos outros medos. Por exemplo, medo de entrar na igreja, medo de servir ao Senhor verdadeiramente. Por que a maioria das pessoas tem esse medo? Porque a minha igreja, por exemplo, pegando a mesma de exemplo, é uma igreja onde é uma igreja de jovens, de líderes, e onde tem muita intensidade, tem muita loucura por Deus. Então tem gente que vê que os líderes da mesma abdicaram de tudo para viver do reino e pensa, caraca, será que eu vou conseguir? Sabe? Ou até medo da sua identidade. Cara, o medo faz tantas coisas. O medo faz a gente duvidar da nossa identidade. O medo faz a gente não querer viver as coisas de Cristo. O medo faz a gente não ter fé. O medo faz a gente querer descartar o nosso propósito. O medo faz a gente querer largar nosso chamado. O medo faz a gente querer desistir na primeira prova. O medo faz a gente querer não viver o que Cristo tem pra gente. Mas a gente precisa passar por cima do medo, sabe? Porque tudo o que a gente vive tem um propósito. O Senhor não vai nos colocar em um deserto à toa. Por exemplo, quando eu conto isso de vez em quando. Mas quando eu era da Assembleia, eu era criança, né? O Senhor não ia me colocar no meio do deserto. Mas quando eu cresci um pouco e eu voltei a ter ministério, Deus falou, querida, então, tá na hora, né? De começar umas lutas, uns negócios assim, sabe? Por quê? Porque o tempo que eu passei longe de Deus, além de eu amar mais a Deus, eu passei esse tempo pra me amadurecer até chegar o tempo certo de Deus começar a cumprir o propósito dele verdadeiro na minha vida. Até eu cheguei a uma idade que eu entenderia as promessas de Deus. Esses cortes a seco, gente, é porque minha câmera para de gravar. A pessoa colocar de novo pra gravar, né? Mas Deus, ele... Cara, tudo é propósito de Deus. Tudo é propósito de Deus. Passei um tempinho longe de Jesus. Quando eu voltei entendendo com a maturidade suficiente pra receber as promessas. Ah, Giovana, mas, tipo, muito nova, assim, é pra ver as promessas de Deus. Querido, para Deus não conta idade. Para Deus não conta tempo de ministério. Para Deus conta o quanto você quer viver o reino dele. Para Deus conta o que ele fez para mim. Então, cara, eu vejo umas crianças de 5 não, mas de 7 anos pregando como se fosse um adulto. Como se tivesse 40 anos de ministério, sabe? É disso que eu tô falando. O Senhor não vê tempo de ministério, o Senhor não vê idade. Se tá na hora de se cumprir a vontade dele na nossa vida, vai se cumprir. Mas o medo também faz a gente duvidar de algumas coisas. Certo? Certo. Tô arrumando aqui a iluminação. Por exemplo, faz duvidar de que nós somos bons líderes.
de que nós somos bons discípulos. Eu nunca tive medo de ser uma má discípula. Porque da mesma forma que eu era antes, na Assembleia, eu sou agora. E na Assembleia eu era muito elogiada, sabe? Pelo meu posicionamento e tal. E eu também sou bem disciplinada, assim, por Deus e tal. Mas o medo que vem muito é de não sermos bons líderes. Por quê? Porque às vezes não é o momento de Deus entregar discípulo. Não é o momento de Deus derramar bênçãos. E aí Satanás fica com ele no nosso ouvido. Não, mas você não tem discípulo porque você é péssimo líder. Você não tem discípulo porque você é um péssimo discípulo. Aí, ó. Você não recebeu as bênçãos porque você não merece, porque você tá fazendo tudo errado. Vem essas coisas na nossa cabeça que a gente tem que passar por cima disso, sabe? Por exemplo, se eu não reconhecesse que sobre a descendência peregrinos, que é minha descendência, tá, na verdade é minha equipe, a minha equipe peregrinos barra descendência, se eu não entendesse, se eu não compreendesse, tinha travado, se eu não compreendesse que existe uma unção de 2 anos sobre a minha cabeça, o que eu ia fazer? Nossa, poderia existir, ninguém disse até agora. Eu tenho, pra quem não sabe, tenho 1 ano e 6 meses. Mas, é isso, gente. Sabe? Tipo, Satanás o tempo todo vai ficar te colocando medo. Vai ficar te colocando dúvida na sua cabeça, que você não pode ceder a essas dúvidas. Na palavra diz que Satanás nos ronda como um leão, procurando uma brecha onde ele possa entrar e destruir tudo. Ah, mas eu não acredito. Lugar errado pra você então, esse vídeo. Tem outros vídeos aí, vou deixar um monte de link aqui linkado aqui pra tu que ainda não crê, que ainda não congrega em uma igreja. Mas isso é sério, sabe? Se você continuar dando brecha pra Satanás te colocar medo, você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue. Sabe? Satanás às vezes não Satanás, mas tipo, as pessoas em si, mesmo dentro da igreja, ainda podem debochar da sua idade, do tipo de ministério que você tem, sabe? Eu já ouvi muito quando eu era da Assembleia. Nossa, ela tem 5 anos. O que ela tá fazendo aqui, sabe? Por que ela tá pregando? Por que eu pregava na sala das crianças. Por que ela tá pregando? Por que ela tá aqui na roda de oração? Esse não é o lugar dela. E até mesmo na minha, eu já ouvi muita gente falando: você não é digna, você não é digna. Nossa, você só tem isso de idade. Tem que viver muita coisa ainda. Nossa, só tem isso de ministério. Cara, dizer um pouquinho do assunto de medo, né? Mas, Deus, ele usa as pessoas independente de idade, independente de ministério. Por exemplo, a minha líder tem 4 anos de ministério. Ela tem 4 anos de ministério. Não é porque ela tem 4 anos de ministério que ela sabe mais que eu. Sabe? Não é porque a minha líder é mais velha que ela sabe mais que eu. Tem coisa que eu posso saber, ela pode não saber. Tem coisa que uma pessoa com ministério de 40 anos pode não saber e eu posso saber com um ano de ministério. Sabe? Essa coisa da gente ficar ligando pra idade, pra tempo de ministério, não vale a pena. Não vale a pena. Isso machuca as pessoas, sabia? Machuca muitas pessoas, faz elas duvidarem. Principalmente se Deus ainda tá tratando as pessoas em questão de perdoar. Já ouvi minha família falando isso pra mim. Nossa, você é líder, você é pastora com essa idade? O que você pensa que é? Revelando uma parte que eu... Tem partes do meu testemunho que eu não conto, porque eu não gosto de contar. Mas, respondendo às pessoas que disseram que eu ainda tenho muita coisa pra viver,
você não precisa ser viciado em droga ou em bebida, de álcool, alcoólatra, essas coisas, pra você saber o que é viver a vida. Eu já vivi tanta coisa horrível, e se tudo que eu vivi não é viver a vida, imagina o que é viver a vida, sabe? Na minha casa sempre teve muita briga, assim, sabe? E já aconteceu de uma briga dos meus pais durarem até 3 da manhã, eu lembro até hoje. Que minha mãe pegou um facão desse tamanho, assim, falou que ia se matar. Desceu lá pra baixo e ficou ali. E eu não podia fazer nada. Porque se eu fizesse alguma coisa, eu poderia ser culpada por ter impedido que minha mãe se matasse. A minha mãe não pôde me criar. Eu fui criada literalmente pela vida. Porque meu pai e minha mãe... Meu pai não sabia o que acontecia em casa. Minha mãe não tinha saúde mental pra me criar. Então... eu já vi cenas horríveis da minha mãe, tipo... passando, sabe? Eu já vi minha mãe chegando da feira e ficando paralisada. Eu lembro que ela chorava de desespero, porque ela não conseguia se mexer. Porque o psicológico dela tava tão ruim que ela não conseguia se mexer. Ela ficou paralisada. E ela chorava porque ela não conseguia se mexer. Eu lembro de a minha mãe contar que ela chorava no trabalho porque ela passava mal, sabe? Já senti medo de contar pro meu pai que minha mãe não tinha condição de me criar e ele mandar ela embora, sabe? Eu já vivi tanta coisa horrível pra minha idade, que quando eu penso em se eu devo desistir ou não de Cristo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: não desiste. Então, quando o medo vir, entenda que você precisa confiar em Cristo, que você precisa descansar em Cristo. O vídeo de hoje foi esse. Você já sabe o que você tem que fazer, né? Curte, comenta, me segue nas redes sociais. Vou deixar no final o boletim desligado. Mas é isso, vou deixar na tela preta, Primeiro é a grana de apoio, a segunda é a desenvolvimento. E é isso. O medo pode fazer a gente chorar, pode fazer a gente se ferir. Mas quando a gente se levanta muito mais forte. Os céus se rasgaram.